Sextou, minha gente! Hoje vai ser a live. Eu passei a semana avisando cada uma das lives e eu falei que hoje, na sexta-feira, ia ser a live que ia bombar. Então pode vir todo mundo, pode vir homem, pode vir mulher. E vai ser muito interessante. E eu vou chamar aí a Aline, a Bela Preta, essa super convidada. Já coloquei até a música do Catra, porque tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, né, gente? Nada de rolar o adultério, mas vai rolar uma conversa muito boa. E eu vou chamar ela agora para ela entrar em clima já. Não, rapaziada? Gente, estou muito feliz com essa live. Vai ser sucesso. Ai, Lili! Oiê! Tudo bem? Já coloquei. Já está, não, está entrando no clima, né? Que eu já coloquei até uma música aqui, mas eu vou suspender ela agora. Vamos suspender ela agora, que ela não é para menores. Tá conseguindo me ouvir bem, me ver direitinho? Tô te ouvindo bem direitinho. O pessoal está entrando agora. Primeiro, boa noite. Obrigada por você ter aceito esse convite. É uma live dinâmica, divertida, mas com muita informação, conhecimento. Oi, gente que está entrando aqui. E a gente tem muita coisa para falar, né, Aline? Principalmente você. A gente tem muito assunto. E sim, quero te verdade. dar aí, você falar boa noite aí para a galera. Provavelmente vai estar entrando gente aí também que você tenha convidado. Sim, eu que agradeço o convite, estou muito feliz nesse nosso sextou aí diferenciado. Boa noite a todo mundo que está entrando. Meu nome é Aline, sou a Bela Preta aí, né, responsável aí por esse projeto que eu venho tocando há 2 anos, que é focado no empoderamento sexual feminino. Então, tenho a loja física hoje em Vila Isabel e tenho a loja online também para atender aí as transantes. E Aline, você é consultora de empoderamento feminino, né? Como isso começou? O que te despertou para você ir estudar, para você ter esse conhecimento e poder, de certa forma, ajudar as pessoas que provavelmente você viu que era um mercado que estava carente, necessitado do Sim, assunto? sim. Sim, verdade. Sou consultora sexual de formação mesmo. Já tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu fiz a formação depois que eu iniciei a empresa, né? Depois do primeiro empurrãozão lá. Mas eu senti, na verdade, tudo começou com amigas mesmo. Eu senti aquela necessidade de conversar um pouco mais. Eu sempre tive muitos amigos homens próximos, então o assunto era mais aberto, o papo era mais despreocupado com aquela questão de que o que vão pensar, o que vão dizer. E eu via que esses assuntos não eram falados, né, com as minhas amigas, com o meu círculo de amigas. E as histórias, os relatos que vinham eram muito de repressão, sabe? Eu sempre fui a mais nova, assim, né, no meu círculo de amizades, então muitas experiências que elas tinham eu ainda não estava tendo, ainda não estava no meu momento, mas eu já achava, tipo, algumas coisas um absurdo, a questão do machismo, da questão do prazer, da questão dessa servidão da mulher quando o assunto é sexo, né? De estar ali para satisfazer o parceiro. Então, isso sempre foi uma coisa que me chocou um pouco. E aí, fui crescendo e tal, estudando, e aí decidi entrar no ramo erótico. E aí, na Sexfera, aqui no Rio de Janeiro, foi onde eu me encontrei, assim. Participei de algumas palestras e vi que era uma oportunidade que eu poderia mudar a vida de muitas pessoas, principalmente de mulheres. Eu escolhi trabalhar com mulheres muito por conta desse histórico com as minhas amigas mesmo. Entendi. E aí, depois que você foi estudar, você também começou a fazer palestras, né? Você dá Isso, palestras também sobre o assunto. E isso, quando você faço. vai dar, quando você costuma dar as palestras, qual o assunto que você percebe que o público que está ali quer ouvir que você fale, ou que estão ali para ouvir, sabe? Sempre tem aquele assunto top, né, que se desperta. Como é que você sente isso nas suas palestras? Sim, principalmente a questão do orgasmo, né? Que para muitas mulheres só ouviram falar, nunca tiveram. Infelizmente, ainda é a realidade de muitas mulheres.
né? O famoso orgasmo, será que ele existe? Por que que eu nunca tive? O que que eu estou fazendo de errado? Então, ainda é, infelizmente, a realidade de muitas. Então, sempre em todas as palestras, ou até em eventos mesmo que eu faço em alguns estabelecimentos, sempre vem a pergunta relacionada, o assunto é sempre o mais falado, é relacionado ao orgasmo, à libido, a por que que eu não tenho vontade de transar, por que que eu não tenho tesão. Então, são sempre esses assuntos que são rodeados. Você sabe que eu escutei isso numa palestra que tinham ainda mulheres que nunca tinham sentido orgasmo. E aí eu falei, gente, mas é sério? Aí uma amiga minha, que inclusive ela é da igreja, né? Ela falou assim: você não tem noção da quantidade que não sabe nem o que é isso na vida. E já são mulheres mais velhas que não sabem. E eu falei, nossa, né? Porque é difícil, como as pessoas praticamente não falam, né? A gente tem essa certa restrição para falar. Eu mesma, Silvana, eu não tinha noção dessa informação. E ela é verdade. Sim, infelizmente, é uma triste realidade. Mas é de todas as idades, tá, Silvana? Tem de mulheres de 60 anos de idade, como tem mulheres de 18 anos que nunca se viram no espelho, nunca viram o seu órgão genital no espelho, né? Que não sabem como é que é ali o formato daquela região, do seu órgão, como é que é o seu clitóris, enfim. Que a gente tem o canal da uretra e tem o canal ali vaginal, que são coisas diferentes. Voltou? Voltou. Voltou. Tá, vamos lá, Aline. Então, a gente estava falando, você estava comentando que tem muitas mulheres que elas não têm nem conhecimento. E aí eu lembrei de um caso que aconteceu no Big Brother. Agora recente, que uma das participantes colocou a B para fazer uma prova de resistência, porque ela acreditou que se ela colocasse o AB, ela poderia fazer xixi à vontade, Ah, meu que não Deus. ia acontecer nada, né? Que ia se segurar. Só que não foi o que aconteceu. Ela começou a urinar e ela ficou desesperada. Ela foi, inclusive, até eliminada. E as meninas, você tá louca, menina? E é uma menina nova, de seus 20 e poucos anos. Não é por aí, entendeu? E você me fez até lembrar desse assunto. Pois é, infelizmente, e tem muitas mesmo, que não se conhecem, que não têm intimidade com o próprio corpo. E quando a gente fala muito em autoconhecimento, né, da questão do auto-amor, acaba que muitas pessoas já levam essa questão para a masturbação em si. E não, muitas vezes é uma intimidade com o seu próprio corpo. É você se olhar, é você se encarar o espelho e ver cada canto do seu corpo, sabe? Gente, para vocês verem como é que tá esse assunto, para vocês verem como é que a mulher, o que acontece com a mulherada na hora que a gente toma coragem de falar, voltou, tinha travado, voltou, Aqui voltou. também tinha travado. Mas então, a questão é que muitas mulheres acabam relacionando isso à masturbação e não, é uma intimidade com o próprio corpo. O que eu ia falar agora é de uma cliente recente que ela teve herpes genital e ela nunca tinha tido essa intimidade, né, de se tocar, de se conhecer a região íntima. E para fazer o cuidado, a higienização da região íntima, que tem que ser redobrada nesses casos, a medicação, enfim, para ela foi uma dificuldade em dobro, porque já é difícil por conta do vírus em si, né, das lesões, que normalmente as primeiras lesões são as mais difíceis, mas ela sentiu uma dificuldade ainda maior por ter que estar se tocando em uma situação tão complicada. Então, não é só relacionado ao sexo, sabe? É uma intimidade com a gente mesmo. E que isso falta e que cada vez a gente precisa cada vez mais falar e alertar as mulheres de que a gente precisa se conhecer, de que a gente precisa se amar, se cuidar, que é o principal, né? Não usar o autoconhecimento como forma só sexual, e sim é relacionado à autoestima, Sim, ao autocuidado, né, principalmente. você ter a sua confiança, né? Você saber lidar com você mesmo, né? Exatamente. Não é, Independente de ambiente externo, de é parceiro, independente disso. o corpo, assim, não é só uma troca de prazer, é você com você mesmo, é você tendo que se conhecer. Exatamente. Tem gente aqui te chamando de maravilhosa, Bela Preta maravilhosa. Cris, um beijo. É.
Aline, e depois, você provavelmente, indo nesses ambientes onde você leva a informação, até porque você é formada, você tem um estudo, né, a segurança do assunto, você entendeu que isso também era um negócio, né? Uhum. Porque hoje é importante que a gente transforme conhecimento em negócio, porque é o trabalho, né? Todo mundo Sim. estuda para atuar em alguma área. E aí, quando você percebeu que isso era um negócio, você ainda ficou resistente de iniciar com um próprio sex shop, ou você foi fazer alguma pesquisa de mercado para que isso acrescentasse mais no seu trabalho de alguma forma? Não, na verdade foi meio que inverso, assim. Eu sabia que eu queria trabalhar com essa área da sexualidade, mas por falta de conhecimento mesmo do ramo, da área, eu comecei a venda dos cosméticos antes da formação. Então foi mais ou menos vendendo os cosméticos de porta a porta mesmo, vendendo para as amigas e tal. E aí, com 6 meses, eu encontrei a formação e comecei a fazer. E aí, a partir daí, que eu deslanchei e tive a certeza de que era com isso mesmo que eu gostaria de trabalhar. Entendi. Então, não teve na verdade, uma pesquisa antes, não. Eu meio que me joguei e, graças a Deus, deu super certo. Você faz consultoria individual ou Sim. faz também? Individual. Lá na loja, inclusive, eu atendo por horário marcado, né? Com agendamento de horário. Então, fica só eu e a cliente, ou o cliente, ou o casal, atendo também casal lá na loja. E aí é 30, 40 minutos, só eu e o cliente ali para entender as necessidades. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que precisa, o que necessita, acha que quer um lubrificante, mas na verdade quer um produto diferente, um excitante, sei lá. Então, eu entendo a necessidade do cliente. Dependendo da questão, eu consigo auxiliar, porque eu consigo atender e orientar até um certo ponto. Daí para cima, eu oriento, indico um terapeuta sexual ou uma psicóloga, enfim. E aí vou tentando fazer essa gestão do problema do cliente para solucionar. E as pessoas chegam até você e confiam de boa, se abrem de boa para falar assim, olha, Aline, o meu problema é esse, o que você pode me indicar? Então, na verdade, o que chega muito para mim é as pessoas não sabendo serem tão objetivas relacionadas ao problema. Acaba vindo num rodeio, assim, e eu que tenho que mais indagar, né, sugerir, perguntar e tal. Mas, graças a Deus, a aceitação é de cara, assim, as pessoas se identificam muito com o meu trabalho, confiam logo de cara. Meu canal principal é o Instagram. Então, a todo tempo as pessoas veem a minha cara ali, meu rosto, eu falando sobre diversos assuntos. Então, eu acho que isso acaba criando uma conexão e as pessoas acabam realmente confiando no meu trabalho, na minha orientação. Sim. E o que você acha, assim, pela essa sua experiência que você tem, o que você acha que precisa ser mais dito? Porque, tipo assim, que seja mais falado, que fique mais normal, que seja um assunto mais presencial, que as pessoas precisam falar mais, mas não sabem como. Você consegue sentir esse termômetro de assunto? Sim, com certeza. E disparado é a masturbação. Masturbação feminina é um assunto que tem que ser falado. Que tem que ser falado na mesa de bar, sabe? Com as amigas, ele conversando. Tem que ser falado, mãe, com tia e filha. É um assunto ok, é normal. Eu acho que com 18 anos toda mulher tinha que ser obrigatória, RG e se masturbar. Eu acho que tinha que ter uma lei obrigando isso. Porque, na verdade, muitos problemas, tanto disfunções sexuais, psicológicas, muitos problemas relacionados à autoestima, vêm desse tabu, dessa repressão, dessa dificuldade da gente ter intimidade com o nosso próprio corpo. Tá tudo muito conectado, muito relacionado. E essa falta de informação, essa falta de diálogo prejudica cada vez mais as mulheres serem felizes sexualmente. Essa é a verdade, infelizmente. Entendi. E o que acontece? Eu ia te perguntar.
por exemplo, as pessoas, suas clientes, ou as pessoas que conversam mais com você, elas costumam falar assim, você consegue perceber alguma unanimidade de algum problema por parte do homem? Tipo assim, o que as mulheres têm mais reclamado dos homens? Pode falar que tem homem aqui, tomara que escute mesmo. Bom, as principais reclamações é a ausência de preliminar, né? É a falta de tato ali do parceiro em fazer a preliminar, em estimular a mulher para o sexo. E isso é porque, né? O homem, na verdade, ele é muito visual. Ele precisa de 2 minutos para ele poder se excitar, tá com uma ereção ali ótima e pronto para trans. A mulher não. A mulher precisa de 5 a 15 minutos. Então é uma diferença bizarra, assim, né, de tempo. A gente fala que a mulher é um fogo a lenha mesmo, que tem que ser ali trabalhado. Muitas das vezes a excitação da mulher começa de manhã para ela poder transar à noite, ter uma transa boa. É uma massagem carinhosa, é um clima diferente, sabe? A gente precisa ter um contexto. E aí, na hora ali do sexo, são de 5 a 15 minutos exclusivamente de preliminares. Então, esse tempo, a reclamação principal da mulherada aí é que esse tempo está sendo mal aproveitado pelos parceiros. Então, essa é uma questão que eu tento sempre falar nas redes sociais e orientar aí aos boys. Os boys estão muito mal informados. Pois é, estão muito mal informados. Mesmo que você só trabalhe como mulher porque é o seu nicho, é o feminino. Sim. Mas alguns homens te procuram para ter Sim, entendimento? tem aumentado. Alguns te procuram? Sim, tem aumentado bastante, Viva as principalmente. preliminares! É isso aí, tá certíssimo. Sextou! Muitos homens têm me procurado, principalmente agora nessa quarentena, né? Que na verdade eu tenho estimulado bastante as minhas clientes a mandarem, a informarem insatisfação, a mostrar para os seus parceiros, namorados, maridos, enfim, que tem alguma coisa errada. Porque a gente é tão reprimida desde a infância a aceitar tudo, a essa submissão, né? Que a gente tem vergonha ou a gente acha que vai magoar o parceiro de não falar que ele está fazendo certo. Mas a gente tem que entender que o cara não sabe mexer, ele não tem uma, né? Ele fica meio perdido ali. Tem uns que se acham os fodões, assim, que acham que estão arrasando e, na verdade, não estão fazendo nada certo. Então, a gente precisa realmente orientar. Então, eu tenho estimulado cada vez mais os meus clientes manda o meu post aqui, como se fosse uma indiretazinha lá pro maridão, para ver se ele se liga, né? Para ver se ele chama a Bela Preta. E tá funcionando, assim. Muitos têm vindo me procurar para procurar produto, ou procurar orientação do que fazer, do que eu acho legal. E isso está sendo bem bacana. Está sendo dessa quarentena para cá que está aumentando bastante o público masculino. É isso que eu ia te perguntar agora na quarentena, que está todo mundo muito em casa, né? Eu achei engraçado, outro dia eu vi um meme que estava escrito assim, casais começam a se achar dentro de casa na quarentena. Mas é tipo isso, de verdade. E aí eu acredito que esse contato mais próximo, as pessoas precisam realmente se encontrar mais, se conhecer mais. Sim. Só que aí acaba tendo aquela rotina que não tinha. É verdade. E aí, como você tem conversado, como você tem orientado? Porque, assim, pelo que eu vejo, você é mais do que uma empresária, né? Mais do que uma empreendedora. Sim. Você tem uma bagagem do assunto, de conhecimento, que você não é só a venda de um produto. Então, você tem muita clareza no assunto que você domina. Sim. Então, você falou que os casais, você costuma receber casais lá no seu ambiente de trabalho para vocês conversarem. Os casados se deram bem nessa quarentena. Ruim ficou para os solteiros, viu, amiga? Os solteiros que lutem. Os solteiros que lutem. De verdade. E quando os casais vão até você, vamos falar dos casados, que tem casado aqui. Quando os casados vão até você, o que normalmente eles falam? O que eles procuram? Quais são as questões, né? As questões,
Na verdade, normalmente é a falta do diálogo mesmo. Tenho casais que entram lá na sala e que começam a discutir mesmo. E começam de eu ter que ficar ali mediando a discussão sobre assuntos que muitas vezes são óbvios, assim. Pô, você gosta de quente, de sensação quente? Gosta de sensação de gelado? Coisas assim, que são pequenas, mas que são da intimidade do casal, que já deveria ter sido conversado, sabe? Não adianta nada o marido comprar um produto que aquece, sendo que a mulher gosta de gelado. Não vai, não, sabe? Não vai casar, não vai dar jeito, não vai dar bom. E são coisas que parecem ser pequenas, parecem ser besteiras, mas que são assuntos relacionados a sexo, como são vários outros relacionados à vida do casal, à intimidade do casal. O diálogo é muito importante, não só no sexo, mas como em outras questões, né? Então, principalmente o que eu bato assim na tecla com os casais, principalmente, é a questão do diálogo. É saber, pô, você gosta de transar mais de manhã ou à noite? Tipo, algum casal já se É perguntou um isso acordo, pra né? saber? Entende? Mas ninguém entra nesses assuntos para poder saber. Pô, de manhã. E de verdade, gente, eles discutem real sobre esses assuntos, sabe? Ali na minha frente. E eu fico bonito, né? Casaram e conhece nenhum do outro. E eu tenho que ficar aqui mediando essa conversa. Mas, então é muito diálogo mesmo. Claro que a gente avança um pouco mais, né, nas questões um pouco mais íntimas, né, relacionadas ao sexo mesmo, da questão das preliminares, orientar. Muitas das minhas clientes, principalmente, treinar a forma como conversar com o parceiro, de falar na questão do clitóris, né? De mostrar para ele que o seu prazer está relacionado ao clitóris, que não adianta ele ficar ali socando a noite toda, que você não vai, o seu prazer não está ali, não está concentrado ali, né? Então é um processo, é um passo de cada vez de eu conversar com elas, de eu mostrar para elas onde está localizado o prazer, porque esse ponto a gente acaba voltando para a questão do autoconhecimento, né? Da gente não ter, então, não ter informação direta ali sobre o corpo feminino. Então, é um trabalho de mostrar ali, cara, olha, você não está tendo prazer ou você não está chegando ao orgasmo porque está fazendo da forma errada. Beleza, entendeu que está errado? Agora vamos mostrar. Esse é um assunto importantíssimo, hein, Ali? Pois Eu é. acho que isso, Então, vamos inclusive, é mostrar um para o seu dos assuntos que parceiro. tinha que também ter mais abertura, né? Sim, com certeza. Tinha que ter, assim, roda de bar, como Roda se de fala, bar. barzinho, aqui, ó, conversando, sabe? E aí, depois que eu conscientizo essa mulher de que, beleza, você entendeu o que que você precisa fazer para você ter prazer, para você chegar ao orgasmo, agora vamos falar isso pro seu parceiro. Porque, infelizmente, o machismo ronda muito a gente quando o assunto é sexo, né? Isso. É daquela questão de como assim você quer me ensinar a transar, né? É a mentalidade de muitos homens, né? Daquela questão e da mulher, daquela questão de não, vou falar pra ele que eu não gosto, o que que ele vai achar de mim? Vai achar que O eu tô aprendendo julgamento isso também é aonde? muito pesado, né? Porque às vezes a Exatamente. mulher, ela olha pro parceiro que ela tá e ela na cabeça dela, ela idealiza tanta coisa bacana para os dois, enquanto na Sim. cabeça do outro, ele tá ali julgando, né? Atento a cada detalhe para ele fazer a leitura sem nenhum tipo de conversa Sim, a e leitura dele, né? a Tirar leitura as próprias dele, conclusões. o julgamento dele. Exatamente. E aí a gente cai no buraco do diálogo novamente. Porque não tem. Ele vai fazer um pré-julgamento ali. E tipo, como assim? Onde que ela tá aprendendo isso? Por quê? Quer fazer isso com quem? Ou tá, tipo, Aprendeu sabe, me aonde? diminuindo, querendo inferiorizar ou alguma coisa do tipo. Então, querendo ou não, é um assunto delicado que tem que ser ali aos pouquinhos. Vou conversando abertamente também com as minhas clientes de que chega a um ponto de falar, olha, não tem mais o que fazer, meu. Não tem mais o que fazer. Ou você escolhe manter a sua relação, ou você escolhe você. Tipo, todo mundo tem livre-arbítrio, né? Tô te mostrando aqui todas as cartas. A gente já tentou tudo isso. Agora é uma decisão sua. Ou você se escolhe, ou você escolhe manter esse relacionamento tóxico que não te faz chegar ao orgasmo. Infelizmente. E é triste, né?
Porque É, você dedicar uma vida ao lado de um parceiro, de uma pessoa que você. Porque a gente, na vida, independente de sexo, a gente vive momentos. E eu acho que esse é um momento que as pessoas se preparam. Se preparam no sentido de agradar o outro, de ser uma troca mútua. E aí perde-se tempo com julgamento, com falta de diálogo, com cansaço, aí coloca, sabe? É uma coisa realmente que precisa ainda quebrarmos muitos muros, quebrar muitos sim, tabus para falar sobre o assunto. Agora, por exemplo, você também, quando você fala desse empoderamento feminino, existem mulheres também que procuram você para perguntar assim, Aline, o que, que você acha, sei lá, do que eu poderia fazer diferente? Porque todo mundo fica naquela busca do diferente como se fosse, né, em alguma coisa do outro mundo que eu preciso arrasar, eu sim. preciso dar certo. Existe esse tipo de pergunta? Sim, na verdade, muitas meninas acabam fantasiando essa questão, né? De que, ah, não, eu tenho que ir, tenho que dar prazer pra ele, o que que eu posso fazer, não sei o que, pra ele me achar rainha do sexo. Ainda tem, né, muito disso. E o que eu tento passar, é claro que eu não jogo um balde de água fria na animação delas, mas eu tento colocar o prazer delas também como prioridade, né, amiga? Porque a gente entra numa transa para dar e receber prazer, não só para dar o prazer, né? É, Então, tem muitas meninas lá, eu falo sobre todos os produtos, dou dicas, orientações, falo como elas poderiam usar, assim, sugestões, né, para a gente fazer aquele sexo mental, que também é muito importante. Os isso. homens fazem o tempo todo, meme de sacanagem no grupo do WhatsApp, eles falam de sexo direto, assim, é vídeo pornô que troca no grupo com É, os caras, sempre tem isso, a gente não, a gente no dia, se a gente falar de sexo uma vez, é muito, é muito. verdade. Então eu tento aí dar umas ideias para ficarem animadas, porque tudo vai sendo interligado, né? Isso. Acaba que a autoestima está muito ligada a isso, a você se sentir sensual, você se sentir sexy, a já imaginar ali todo um clima diferente que você vai preparar. Uhum. Meninas, vocês estão gostando? As casadas, as solteiras? O assunto é para todo mundo. Eu tô vendo o coraçãozinho subindo, isso é ótimo, é um Ai, que termômetro. bom! Se vocês quiserem convidar a gente para vir aqui para essa live, vocês clicam aqui nessa gaivota, do lado dessa carinha feliz. Aproveita que essa carinha está feliz pelo assunto também. E Aline, você sendo proprietária de um sexy shop e vindo para essa live, é claro que eu não vou perder a oportunidade de conhecer o que você tem, né? Vamos começar a mostrar essas coisas aí que você tem, porque já que a gente está falando de negócios, eu quero que Sim. o primeiro produto que você me mostre, eu quero que seja aquele bom, eficiente, que dê resultados rápidos e que seja bem objetivo. Você tem, Aline? Tenho. Na verdade, eu separei aqui os principais, assim, que eu não poderia deixar de mostrar nessa live, que Aleluia! são, assim, Vamos conhecer, meus mulherada. campeões. Claro, maravilhoso. O campeão de vendas é esse aqui, Orgax, caixinha dourada, maravilhoso. Parece Gente, ele é um perfume. excitante potencializador de orgasmo feminino. Hum, Poderosérrimo. Ele é tanto para masturbação quanto para relação sexual mesmo com parceiro ou parceira. Ele, na verdade, vai dar esse empurrãozinho que eu falei para você da questão das preliminares ali, da mulher conseguir entrar no clima mais rápido, né? sim. Porque quando a gente fala de libido, de prazer, como eu falei, envolve toda uma parada. Se você, por exemplo, saiu animadona de manhã, falou mais tarde eu vou arrasar, mais tarde eu vou transar muito, não sei o quê. Você lembrou que esqueceu a roupa no varal, molhou a roupa. Seu canal vaginal já ressecou. Você já ficou ali, ó, nervosa, achando que não vai ter crime, que já não dá, não tem mais tarde. Minha Hoje não roupa vai ter molhou. crime.
não vai ter crime. Então, isso tudo vai sendo envolvido, né? Então, o Orgax faz a gente entrar no clima mais rápido. Ele é um gel mesmo potencializador, ele é um gel, você vai aplicar de uso tópico. Eu não trabalho com nenhum produto de ingestão, só mesmo de uso tópico. Todos os cosméticos são dermatologicamente testados, então sem risco de alergia, né, que é muito importante. Então ele vai causar um mix de sensação ali na região da vulva. Ele começa geladinho, depois fica quente, vibra e pulsa. Opa, Aumenta. peraí, ele fica gelado, fica quente, Gelado, ele vibra, ele fica pulsa quente. e não precisa apertar nenhum botão. Nenhum botão, ele faz isso tudo sozinho. Rapaz, a Limpa é boa mesmo. De verdade, ele aumenta a lubrificação, né? Porque é muito importante E tem também para uma tempo relação tem confortável. tempo para começar a fazer efeito? Instantâneo, assim que passou, já começa a sentir. Mulher, Tanto que lá olha na isso, tô loja, falando que essa daí é uma mulher de negócios, ela sabe oferecer o produto certo. lá na loja, inclusive, eu deixo o tester, né? Como é agendamento de horário, só tem uma cliente ali, eu disponibilizo para ela ir ao banheiro e passar já direto no clitóris para ela poder sentir que não é papo de vendedora, que o negócio funciona de verdade. Você faz E aí entrega? faz entrega. Ele já começa, caso, a aumentar a lubrificação também, por conta desse nível de excitação. E ele tem ativo de hidratação. Porque a gente faz relação sexual e tal, lubrifica. A gente está perdendo líquido na lubrificação, né? E a única forma de repor isso é hidratando via oral mesmo. Isso. E aí o orgasmo tem de hidratação, que não vai substituir a água, mas ele dá ali uma impermeabilizada no canal vaginal para você não ficar com aquela sensação de ressecamento. Que às vezes quando a gente vai urinar, sente uma sensação de queimação, de ardência. Isso é porque realmente está na questão do ressecamento. Então ele impede essa sensação. Então ele, aqui ó, ele tem que ter na bolsa, tem que ter ali uma bolsinha, uma necessaire, igual a gente faz de maquiagem, faz de remédio, tem que ter uma necessaire. A gente fala que é o perfume, tá parecendo caixa de perfume. Pois é, um perfumezinho, deixa ali no necessaire, porque ele naqueles dias estressantes, não só pro ato sexual não, aqueles dias que a gente está estressada, cansada do trabalho, só dá uma passadinha de Orgax que tudo fica feliz, tudo fica bem. Show. E o que mais você separou aí? Separou mais coisas? Sim, separei. Os óleos, na verdade, que fazem bastante sucesso lá na loja. São óleos para sexo oral. Das preliminares, né? Para dar a caprichada. Preliminares. Era com essa música que eu tinha que entrar. Se eu soubesse, se eu entendesse melhor do assunto, eu ia colocar essa música de entrada dessa live. Pois é, pois é. São os óleos para sexo oral e para massagem corporal também. Que a massagem, na verdade a gente fala de massagem e tal, está muito associada ao relaxamento, mas é também uma fonte de excitação, é explorar todas as zonas erógenas. Nosso corpo tem 394 zonas erógenas, só que a gente só usa 4. Quem faz sexo anal usa 5. Então, olha só como a gente está explorando pouco o nosso corpo, né? Então, esses óleozinhos servem aí para, no toque, estimulando, principalmente a mulher, que precisa ser um pouco mais estimulada, né? Como eu falei para você, nesse tempo aí que a gente precisa para estar ali a ponto de bala. Então, esses óleos são super funcionais. Eles têm cheirinho, têm sabor, eles aquecem no toque. Então, é tudo para criar aquele clima, para fazer o oral, enfim. Ele é maravilhoso. E tem vinho com leite condensado, os sabores são bem diferentes. Vinho com leite condensado, 0 álcool, 0 açúcar, doce de leite, Gente, banana split, é tem uma barraca de caipifruta isso daí. Exatamente, exatamente. Eles são maravilhosos, assim, também são campeões de vendas, unissex, então dá para explorar os dois, né, o casal ali naquela troca. Então é bem bacana mesmo. Trouxe o Five para mostrar para vocês também. Eu não conheço. A mulherada que quer também estimular aí os parceiros. Aí o Five é o marido do Orgax, aí é para os meninos. E aí é um excitante também da linha Prime para dar aquela caprichada para botar o boy ali desesperado com as sensações também. Cadê as casadas aí do... Cadê as casadas do grupo do... Cadê as casadas do grupo do WhatsApp? Aparece aí, gente. Tem umas clientes que falam, não, então eu quero um para mim e um para o meu parceiro. Falo, gente, vai quebrar a cama, gente. Vai botar para casa. Mas eles são o casal perfeito.
de verdade. Que E aí trouxe um acessório que eu botei até para carregar, para mostrar aqui para vocês. Vou até tirar ele da tomada. Calma aí que eu vou pegar. fica à vontade, fica à vontade. Então, já que a Aline saiu, aproveita para mandar pergunta, gente. Aproveita. As casadas do grupo do WhatsApp, as solteiras, já podem mandar pergunta aí. Já aproveita o tempo do Isso aí, Instagram. é o momento. Ó, esse aqui é o meu acessório mais vendido na loja. Ele é um vibradorzinho, bem fofinho, roxinho. Tem um toque mega veludado. Ele é recarregável via cabo USB, não é a pilha. Você coloca direto ele na tomada para carregar. E aí ele é o língua mágica. Vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Essa parte aqui, ó, fica girando no clitóris, enquanto essa parte vibra no canal vaginal. Porque foi o que eu falo, é o que eu falo para os meus clientes, é o que eu tô falando aqui para vocês. O nosso prazer está concentrado no clitóris. Então, não, a penetração, é claro, dá uma sensação de preenchimento, é um prazer diferenciado também, mas o principal, a única função do clitóris no corpo feminino é dar prazer. Então, ele tem que ser estimulado. Sim. Ou sozinho, individualmente ali, ou com a penetração. Então, é importante orientar os parceiros. Pô, tá penetrando, ou vai fazer, né, uma brincadeira diferente, sexo anal. É importante estimular o clitóris, independente da penetração. Sim. Então, esses acessórios de estímulo duplo têm sido bastante procurados, porque eles estimulam duas áreas bem erógenas, né? Estimula tanto o canal vaginal, vibrando, quanto o clitóris ali na parte externa. Então, esse realmente está sendo meu campeão de vendas. Eu ouvi falar que tinha como é que é, meu Deus? Não sei se é microclitoriano. Tem algum... Bullet, não. É uma cápsula vibratória? Não, eu tinha ouvido É um falar que vibrador? era como é que é? Clitoriano o nome. Deve ser esse, então. É um vibrador clitoriano. Então, na isso. verdade, são cápsulas vibratórias que são só para o clitóris. E aí tem sem fio, né, com controle remoto e tal. O bullet, que é o com fio, que é o mais conhecido aí. Que são pequenininhos mesmo para encaixar ali no clitóris e fazer a estimulação mesmo. E aí são direcionados para o clitóris, não é para o canal vaginal, não é penetração. Esse que eu mostrei aqui para você são os dois ao mesmo tempo, tanto penetração quanto clitóris. Gente, Aline... Mas o importante é iniciar. Aline, tu salva casamento, né, Aline? Olha, graças a Deus, mas eu também acabo com muitos. De verdade, eu priorizo sempre o bem-estar da mulher, assim, trazer ela para a realidade. Falar, olha, você tem que se colocar em primeiro lugar. Não tem essa. Não, verdade. Sim. Gente. Mas, graças a Deus, muitos maridos estão abrindo a mente, estão, né, dispostos a salvar ali a relação. Então, tem colaborado bastante com o meu trabalho. Que bom, Aline. As meninas vão ficar tímidas de fazer perguntas, né? Sim, normalmente acontece isso. Normalmente na live a galera acaba ficando, né, retraída e tal, mas depois o meu direct bomba com perguntas também. Esse que é o detalhe mais importante, né, gente? Vocês que não estão fazendo perguntas, eu entendo porque, a Aline também entende porque. Mas vocês fiquem à vontade de seguir a Aline lá no Instagram e perguntar para ela, que ela vai dar essa aula que ela já está dando aí pra gente. Aline, o que a gente pode acrescentar mais de assunto para trazer aqui para elas desse seu universo, do que você acha que é importante trazer, alguma coisa que eu não perguntei, que a gente pode acrescentar aqui nessa live? Então, além da questão da masturbação, né, um assunto que também é muito perguntado é a questão da prática do sexo anal. Alguém está perguntando aqui se os óleos são antialérgicos. Eles são clínica e dermatologicamente testados, dessa marca aqui que eu trabalho, né? Que dá uma segurança maior para o cliente e também para mim, assim, eu consigo oferecer um produto de qualidade que tem um efeito rápido, porque todos esses e os da loja também têm um efeito muito rápido, por isso que eu tenho os testers lá na loja mesmo. A cliente não leva nenhum produto sem antes testar, principalmente os beijáveis, os excitantes. Ela consegue ali sentir na hora
as sensações e também são livres de alergia. Pode ficar tranquila. Legal, legal. Mas relacionado a sexo anal, né? Que é uma dúvida também que as pessoas têm muito. É um tabu muito grande. Eu acho Isso. que, junto com a masturbação, é um assunto que é repleto de tabu e de preconceito. A prática do sexo anal pode ser muito prazerosa, feita da forma correta. O problema é que a falta de conhecimento, como a gente bate, né, nessa tecla novamente, do nosso corpo, acaba nos colocando numa situação muito ruim, porque muitas meninas vão tentar a prática sem saber como funcionam. Muitas pessoas, pode parecer Fica muito louco, né? vulnerável, né? Sim, pode parecer louco, mas muitas pessoas nunca enfiaram, por exemplo, o dedo no ânus. Então, como assim? Quer colocar um membro de uma outra pessoa dentro do seu membro que você mesma nunca conheceu, nunca explorou, para saber quantos anéis ele tem, se vai doer, se não vai doer, o que precisa colocar. Então, a maior questão que chega lá na loja é muitas pessoas que tiveram, muitas meninas que tentaram uma vez a prática, sentiram uma dor absurda, e não querem nunca mais, tomaram pavor, né? Não querem nunca mais fazer essa prática e acham, em contrapartida, os parceiros acabam cobrando muito, né? Uhum. Da questão do anal, porque é muito prazeroso, é mais apertado, não sei o quê, envolve todo esse fetiche aí em torno da prática. Então, o que eu quero deixar também, que eu acho que tem que ser falado, é que a gente, tudo no sexo, como a gente fala que tudo é permitido e nada é obrigatório, né? Eu acho que antes, na verdade, da gente falar que não gosta ou que não quer, eu acho que a gente tem que experimentar da forma correta. E para experimentar da forma correta, a gente precisa ter conhecimento. Então, cada vez mais as pessoas precisam buscar informação, buscar conhecimento das coisas que podem ser exploradas no sexo. Não simplesmente não, vambora, vamos fazer, não gostei, nunca mais. Sem saber se da forma que está fazendo é a forma certa. Será que isso vai te dar prazer? Entendeu? De pesquisar um pouco mais sobre sexualidade, sobre o sexo, sobre a prática que a pessoa quer realmente exercer ali. Não fazer porque está sendo pressionada por um parceiro ou porque as amigas estão fazendo, então vou fazer também, sem nenhum tipo de embasamento. Porque eu acho que, tipo assim, fica naquela corrida de o que dá mais prazer. Mas o que dá mais prazer é aquilo que você conversa, Sim, é o que você sabe, é o que você né? sabe, não tem Não é receita você, de não é bolo. você ir lá na revista Capricho e ler a matéria e achar que não, eu vou testar isso daí, porque isso Tenho daí que é o que fazer dá. Eu isso. tenho que fazer isso porque eu estou ouvindo falar que esse é o lance. Mas, É. na verdade, o que dá mais é aquilo que é bom para ambos, né? E você fala Sim, uma coisa certa, é o raio da conversa, da comunicação. exatamente. Tem que conversar, tem que se informar sobre sexualidade. Pô, procure uma conta no Instagram que fale sobre o assunto relacionado à sexualidade que você quer saber. Se informe, busque informação. Eu acho que falta muito disso, sabe? A gente a nossa sociedade, né, esse machismo estrutural, nos proíbe tanto de nos conhecer, que na verdade um ato político hoje, a gente querer estudar, a gente querer ver sobre sexualidade, a gente procurar formas de explorar o nosso corpo, experimentar coisas novas dentro do sexo. Então, eu acho que esse é o principal, assim, junto com a masturbação, o sexo anal é um tabu que precisa ser quebrado o quanto antes. É, e as mulheres hoje em dia, porque também hoje em dia tem muito esse negócio esse padrão do corpo, essa Uhum. exigência do corpo. Então as mulheres elas ficam vulneráveis porque elas acham que os homens vão querer as mulheres magras, gostosas, peitudas, sabe? E aí fica até com o próprio receio dela mesmo não agradar. Então a gente precisa conversar muito sobre isso, porque independente de como está o corpo, a situação da mulher, ela primeiro tem que se aceitar com o corpo que ela tem e saber que o próprio corpo dela é capaz de dar prazer a ela mesma e proporcionar o prazer com a pessoa que ela estiver afim. Não, exato. A gente fala que quem não sabe o que quer aceita qualquer coisa, né? Isso. Então você tem que saber o que você merece dentro de um sexo, dentro de uma transa. Pô, o que eu gosto? Eu gosto que estimule meu peito, meu seio.
Então, pô, vambora, é isso, vai orientar o parceiro. Mas se você não sabe, você aceita qualquer coisa e cada vez mais vai se frustrando dentro da relação e cada vez mais vai expelir aquilo. Muitos clientes que chegam falam, ah, não tenho vontade, tenho preguiça, não sei o quê. Pô, tá tendo orgasmo? Não. Chegou aqui. Se o homem estiver preocupado com o meu corpo, pode dar licença pro próximo. Ah, Isso! sextou, Clarice! Essa Clarice é muito maravilhosa. É isso Sextou. aí, Ô, tá Clarice, você falou certíssima. que a gente estava querendo falar. Ju, um beijo. Mas é isso, tá Às vezes a gente está certíssimo. querendo falar e a gente fica aqui pensando, né, Aline? Porque a gente não sabe quem é que está do outro lado, como vai receber, e aí vem Clarice maravilhosa e dá essa contribuição. Não, mas tá certíssima. É bem isso. A gente tem que se amar mesmo, é a gente saber o que que pode agregar cada vez mais no nosso prazer. Isso. Clarice arrasou. Arrasou, Clarice, arrasou. Ô, Clarice, você tem alguma pergunta, Clarice? Aproveitar que você já chutou o pé no balde, a água já derramou para tudo quanto é lugar. Você tem alguma pergunta para contribuir com as suas amigas? Fiquem à vontade, pode perguntar tranquilamente. Se quiser também depois ir pro direct, fiquem à vontade, tá tudo certo. Tenho o maior prazer em conversar, em esclarecer, porque eu acho que é necessário mesmo. É a Isso. gente cada vez mais ter Minha essa. mente está Ó, eu tô aqui. borbulhando. Solta, aproveita logo por conta do tempo. Ô, Então, fica à Aline, vontade, mas são assuntos que a gente tem que conversar mesmo. isso, a gente está. A Clarice chegou agora, mas a gente já falou aqui várias vezes que tem assunto que tem que estar incluído na mesa de bar. Aproveita aqui, Isso aí. puxa a cadeira e senta. De verdade. Aline, você tem informação, por exemplo, até quantos orgasmos a mulher ela pode. Claro, depende de muitas variáveis, Muitos fatores, muitos sim. fatores. Mas você tem alguma informação assim do corpo feminino, de quantos ele pode atingir, ou isso depende muito? Na verdade, a gente não tem uma limitação, não. A gente fala de orgasmos múltiplos, né? Isso é. Então, podem ser vários níveis de orgasmo. Uns mais intensos, outros mais fracos, mas não tem uma limitação de que, por trans, a mulher pode ter tantos orgasmos. Não. Isso é uma coisa boa que a gente tem, que a gente não explora muito. Porque a nossa transa, infelizmente, a gente encerra a nossa transa quando o parceiro tem a ejaculação. Isso. E a nossa transa pode continuar, porque o nosso corpo Sextou. está quanto mais, pô, infinitos orgasmos, né? Só que a gente está doutrinada, né? A gente foi ali criada a terminar a transa quando o parceiro ejacula. E os caras também não têm essa mentalidade de que beleza, É isso aí, a gente já Thalita. faz isso aí. Uhul, Thalita. O cara ejaculou tranquilo, ele vai precisar do tempo dele ali para ele poder recarregar ali a energia para poder ter uma nova ereção. Mas isso não impede ele de continuar ali um sexo oral, de continuar uma masturbação, porque o nosso corpo está ali pronto, preparado para ter um orgasmo a qualquer momento, independente dele estar ereto ou não. E isso é o que muitas mulheres não têm isso na mente, né? De que vamos continuar, podemos ter novos orgasmos até ele conseguir ter uma nova ereção e partir para a penetração. Só que, infelizmente, a mentalidade dos caras ainda entendem que o sexo está relacionado à penetração, e não é. E esse é um ponto, assim, que eu tento desmistificar, né? De quebrar essa barreira. Esse é o De que caminho não. final. Ele não pegou a rota Exatamente. primeiro. Exatamente. Não. Oi, Ângelo, um beijo. Que a gente precisa realmente ter essa questão de que, olha, meu prazer está concentrado no clitóris. Você precisa concentrar a sua energia, a sua empolgação nele. A penetração é a cereja do bolo, né? É o fechamento ali. Então, infelizmente, ainda é um assunto que a gente precisa batalhar para desmistificar. Gente, ó, eu vou entender que vocês estão gostando muito dessa live se esse coração começar a subir. Por favor, gente, vamos fazer esse coração subir aqui,
que seria nossas palmas para a Aline, porque a Aline é muito maravilhosa. A Bela Preta não é à toa que ela está Obrigada. aqui nessa live. E a gente realmente trouxemos muitos assuntos, ó. Sabia que esse coração ia Obrigada. subir. Arrasaram. Ó, a Clarice perguntou aqui se existe algo que possamos fazer para experimentar o tal orgasmo múltiplo. Se tive, não lembro. É a questão da estimulação. É você não se limitar ao primeiro orgasmo. Tive o primeiro orgasmo, beleza, eu posso continuar me estimulando. E aí, quero! A Clarice falou, quer ser minha amiga? Já somos! Vamos pro bar! Elas querem. Fala, meninas, para a Aline que vocês querem começar uma amizade sincera com ela. Vambora! Isso Mas é a aí. questão mesmo, é a gente não se limitar ao primeiro. Seja na masturbação, seja ali na transa mesmo, vai estimulando que você vai ter cada vez mais orgasmos mais intensos, vai estar doutrinando a sua musculatura pélvica a se acostumar com cada vez mais estímulos e te proporcionar orgasmos cada vez mais longos. Né? Que isso, na verdade, também na questão do pompoarismo é muito falado, no sexo tântrico é muito falado, da questão da gente acostumar o nosso corpo a ter prazer e a chegar ao orgasmo. Verdade. Ó, a Cintia botou aqui que foi assim que começou nossa amizade, foi Tu estava mesmo. atrás dos olhos, né, amiga? Aline, muito obrigada. Eu queria ter mais tempo para poder falar. A gente pode até marcar outro dia, outra live. Vamos marcar outras. Mas eu adorei. Eu te conheci na feira, né, num evento que a Cíntia fez. E eu gostei muito da sua desenvoltura. Eu gostei muito do seu atendimento, da forma com que você lida, né? É uma forma muito natural e que até aproxima a gente de você para ficar à vontade em falar, né? E eu Ah, que gostei bom, que muito. bom. Pois é, Thalita, chegou atrasada, mas eu vou deixar gravado aqui. E muito Alguém fez alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. um O rapaz pompoarismo. de pompoarismo. Pompoarismo ajuda em quê? Ai, meu Deus, tá subindo muita coisa. A Não gente não... achei. O pompoarismo ajuda em quê exatamente? Eu soltei até um vídeo hoje no meu IGTV falando sobre isso, porque é uma coisa, é uma prática que ainda é muito desconhecida de muitas mulheres. O Isso. pompoarismo são técnicas que servem para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, porque a partir dos 14 anos o nosso canal vaginal já começa a ficar flácido. Então, flácido real, assim. Então, pompoarismo são exercícios com vibradores, com aquelas bolinhas que a gente chama, eu chamo de banho-ar, né? Mas é aquelas bolinhas tailandesas, né? Com ar tailandês, que é mais Na Tailândia, conhecido. eles são muito adeptos ao Sim, pompoarismo. sim. E ajuda tanto no desempenho sexual, mas quanto, por exemplo, previne incontinência urinária, ajuda a gravidez, a segurar o útero, né? A segurar a barriga, principalmente. Facilita o parto, no caso de parto normal, ajuda ali, facilita a saída do bebê. Então tem diversos benefícios, e é tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Eu falo mais assim da mulher porque é a minha especialidade, mas para o homem, no caso, Tem para o homem, controla. não sabia? Sim, sim, pompoarismo tem masculino também. E aí ajuda ele a controlar, ter uma ereção melhor e um controle maior da ejaculação. Assim, ele consegue, ele próprio, sem utensílio de creme, de nada, retardar a ejaculação, Gente, conseguir. essa é uma informação importante, hein? É sim. São exercícios maravilhosos, assim, que tem que estar presente também na questão, no cuidado da nossa saúde, né? A saúde íntima é muito importante. E aí são orientados normalmente por fisioterapeutas pélvicos, ou profissionais mesmo da área da sexualidade com essa especialização. Eu não tenho nenhuma especialização em pompoarismo, mas é importante pesquisar e se informar e, quando puder, começar a exercitar. E são exercícios simples, muitas das vezes, que você não precisa de grandes acessórios, de grandes de vibradores caríssimos para começar a fazer, não. É bem legal. Um rapaz aqui fez uma pergunta, o que faz para não ficar tão ansioso no ato sexual? Você consegue responder isso em 2 minutos, Aline? Conta do tempo? Consigo. Sim, sim. Na questão da ansiedade, tem que ver em qual nível e o porquê que está vindo essa questão da ansiedade, se está relacionada à ejaculação
no caso precoce, né, já é considerado como uma disfunção sexual, então tem que dar uma investigada aí por que está vindo isso, se é alguma questão de autoestima, que pode ser muitas das vezes, ou se é porque alguma questão hormonal, então tem que ser investigado sim. Pode mandar uma mensagem que a gente vou indagando aí umas questões e vou auxiliando. Mas o pompoarismo também ajuda nessa questão do controle da ejaculação. Se for esse gatilho, né? Da questão de ejacular mais rápido e tal, o pompoarismo ajuda também. Pois é, que isso é uma coisa que também o homem também precisa se preocupar, né? Não é só ele, Sim, não é ele só pensar nele. sim, Rola muito egoísmo exatamente. também na relação, né? Tipo, eu primeiro, Muito. você se vira no caminho. Infelizmente, ainda é assim. Aline, o que você tem aí para falar para as meninas? Deixe seu Ah, eu recado. tenho a agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Muitas pessoas chegaram agora, Pois é. né? Mas a gente já está finalizando. Mas como a Sil falou, vai ficar salvo direitinho, a gente vai marcar próximas. E não hesitem em mandar mensagem para tirar dúvida, para conversar. Bora, e quando o Corona for embora, bora marcar um evento bem legal para a gente comemorar a vida, celebrar, né, esse momento que, pô, passou, que vai passar, se Deus quiser. E agora é só alegria. E vamos gozar muito, muito, muito. Isso aí, a Aline ensina tudo lá no Instagram dela. Ela faz os vídeos, ela chama a galera para conversa, né? Você Isso puxa aí. realmente a galera para poder Dá um levanta se esse liga corpo aqui, aí. vambora. Ó, o Instagram já aqui já me avisou que está acabando. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Eu vou marcar outra com a Aline, que eu senti que vocês gostaram. E eu vou trazer a Aline aqui Vamos outras sim. vezes. Eu espero que a gente vá se falando e que todo mundo vá agora lá no seu Instagram e procure você, comece a te seguir. Tchau, Aline. Adorei. Tchau, Muito gente. obrigada. Beijo. Beijo.